Olá! Na aula de hoje nós iremos dar início à unidade 2 do programa da nossa disciplina, que vai tratar sobre transporte urbano, que é o transporte que é dentro das cidades. Essa unidade ela vai descrever todas as características dos modos de transporte urbano e os princípios do estudo do transporte público dentro das cidades. Eu dividi essa unidade em duas aulas. Tá? Na primeira aula nós vamos falar sobre assim, dar uma introdução geral, tá? E começar a falar sobre alguns modos de transporte que a gente, dentro das cidades, a gente tem os transportes coletivos de massa, que é o que a gente vai dar atenção. Nós temos 5, que é o ônibus, van, né? O bonde, metrô, pré-metrô, que é o VLT, veículo leve sobre trilhos, e o trem suburbano, tá? Eu vou falar, essa aula 1, ela vai até o ônibus, e aí os demais modais eu vou falar na aula 2, e aí vou falar também sobre a classificação dessas linhas de ônibus segundo rota e função, e vou falar também sobre a eficiência econômica e social do transporte público urbano dentro das cidades, como é que essa eficiência ela é medida. E eu termino a unidade falando sobre a teoria como é que a gente dimensiona uma linha de transporte público, e aí eu vou gravar uma aula sobre um exercício de como fazer, tá? Como é que a gente faz o passo a passo para dimensionar esta linha. Tanto no horário de pico que é o horário mais congestionado, tá? O pico da manhã, que vai de 4h30 da manhã, 5 horas da manhã até 8h30, e o pico da noite, que é das 5 horas até as 20h30, tá certo? E também vocês vão aprender a dimensionar a frota para o horário de entrepico, que vai de 9 horas da manhã até 4 horas da tarde. Então, essa unidade toda é dividida em uma introdução, nos conceitos básicos, quais são os principais motivos de viagem, os modos de transporte, o transporte público urbano, um histórico sobre esse transporte urbano, quais são os modos de transporte público urbano coletivo, como é que esse transporte ele é coordenado dentro das cidades, a classificação das linhas segundo rota e função, como é que se dá a eficiência econômica e social do transporte público e como é que se faz o dimensionamento da oferta horária de uma linha de ônibus, tanto no horário de pico, como eu já falei, como no horário de entrepico. Então, vamos para uma introdução, né, sobre o transporte público dentro das cidades. Tá? Então, todo desenvolvimento urbano, econômico e social de uma região metropolitana ou de um município, tá? Ele depende, tá? Do transporte público, e esse desenvolvimento urbano, econômico e social ele vai permitir o acesso a inovações tecnológicas, vai permitir também que a população tenha a possibilidade de ter lazer, né? a ter atividades culturais, educacionais e recreativas, vai possibilitar a população a ter alternativas de locais de trabalho. E se o sistema de transporte tiver um funcionamento precário, o que isso vai gerar? Tá? Vai gerar o quê? Vai gerar um comprometimento na mobilidade, que é um elemento balizador do desenvolvimento urbano, tá? E aí, para proporcionar que essa mobilidade ela seja adequada, nós temos que promover ações, tá certo? Ou então a gente, como engenheiro, tem que utilizar nosso conhecimento técnico para solucionar, minimizar, né, os problemas de deslocamentos e proporcionar essa mobilidade adequada, que é uma ação essencial no processo de desenvolvimento urbano, econômico e social. Então, no Brasil, 80% da população brasileira, ela mora dentro das cidades, tá? Então, dos 190 milhões de habitantes, 152 milhões utilizam o sistema de transporte público. E 190, gente, foi dados do censo de 2010, tá? Esse ano era para ter sido feito o censo do IBGE, né, que a cada 10 anos ele é realizado, mas por causa da pandemia da Covid-19, né, agora no primeiro semestre de 2020, provavelmente esse censo vai estar adiado para o ano que vem, 2021. Então, o IBGE tinha feito uma previsão que no ano de 2040, a população vai atingir 230 milhões de habitantes, sendo que desses 230, 184 milhões serão usuários do sistema de transporte urbano. E 104 milhões moram dentro dos centros urbanos, né?
Então, aqui a gente tem duas fotos sobre se o sistema de transporte não for eficiente, como é que se dá o deslocamento das pessoas num sistema de transporte altamente precário. Tá? Essas duas fotos são de transporte na Índia, para você ver como é que fica a situação. A gente do lado de fora do ônibus vai poder andar e do lado de fora do trem também para fazer seu deslocamento. E a gente, como engenheiro de transporte, não quer uma situação dessa. A superlotação não tem como a gente evitar, assim, a lotação não tem como a gente evitar, mas a superlotação nós podemos minimizar e não permitir esses tipos de abusos, né, que acontecem. Então, Fortaleza, ela é a capital, uma das capitais do Brasil mais adensadas, você não vê muito espaço vazio dentro de Fortaleza. Ela tem uma população de quase 2,5 milhões de habitantes e uma área territorial de 314, quase, vamos botar 315 mil quilômetros quadrados. Tá? A frota de Fortaleza, ela é composta do ônibus regular, que é esse da última foto aqui inferior à direita. Hoje ele está mudando um pouquinho essa identidade visual dele, né? Isso aqui ainda é do início do sistema integrado, que foi em 1992, tá? Que ele padronizou, a Fortaleza tinha 3 tarifas, e a tarifa ia ficando mais cara à medida que a pessoa morasse mais longe do centro, e a partir da criação do sistema integrado, passando pelos 7 terminais, a tarifa passou a ser única, tá? E você pode circular pela cidade toda, utilizando os terminais. E em 2011 foi criada a integração temporal, que permitia você integrar, né? Utilizando apenas 2 ônibus, sem passar pelo terminal, e aí esse sistema foi modernizado por um bilhete único em 2013, que aí você pode utilizar quantos ônibus quiser, num limite de 2 horas, tá? Essas setas azul e vermelha quer dizer que o sistema está integrado, físico e tarifário. O ônibus ele tem uma numeração de 5 dígitos, aqui é o 42383, tá bem pequenininho, tá? Mas 42 quer dizer que é da empresa Dragão do Mar. 3 aliás, 42 é 303, tá? Isso quer dizer que 42, 2 primeiros números é o código da empresa, 42, empresa Dragão do Mar. 3 foi o terceiro veículo que entrou no ano de 2013, essa foto é um pouquinho antiga. Essa identidade visual está sendo mudada, né? Os ônibus estão sendo brancos, com um círculo, né, no meio para mostrar a integralidade do sistema. Tá? Que é com cinza e aquele verde água, né? Que é a cor da atual gestão, tá? E aí toda a frota, os veículos novos já estão entrando com essa nova identidade visual. Nós temos as vans, que está ligada ao ônibus, temos o mototáxi, que ele é padronizado todo na cor amarela, tem a permissão no tanque, também tem a permissão que é escrita no capacete do mototaxista. Temos o táxi, que o táxi Fortaleza ele é todo branco, antigamente na década de 90, início da década de 80, era de toda cor, aí era difícil o passageiro identificar o táxi, porque utilizava só o luminoso em cima, esse luminoso é bem pequenininho, então resolveu padronizar esse táxi todos para cores brancas, tá? Tem a faixa azul, a faixa verde, quer dizer os verdes mares da capital cearense, essa faixa amarela quer dizer Fortaleza Terra do Sol, tá? E aí tem dizendo também o número da permissão. E nós temos o escolar. Essa padronização do escolar, de amarelo com preto, é do governo do estado. Aqui que roda em Fortaleza, ela é branca com a faixa preta. A branca com a faixa laranja e as letras pretas, tá? Então, em Fortaleza, a frota ela oscila um pouquinho, tá? Essa frota que eu vou falar, ela tem 1.760 ônibus na frota operante. A cadastrada, ela vai para quase 2.300, porque a gente tem que ter uma frota para manutenção. Esse número se oscila muito, varia de mês a mês. Temos 320 vans, só que dessas 320 vans, apenas 200 estão circulando hoje em Fortaleza. 4.392 táxis, isso foi até o ano passado. Agora, esse ano, na Fortaleza, entraram mais 3.000 vagas, então a gente tem 7.792 táxis, 2.211 mototáxis e 727 transportes escolares. Então, o custo do transporte urbano, ele engloba custo de investimento, manutenção e operação, tá?
Esse investimento, manutenção e operação geralmente é do sistema viário. E esse sistema de viário ele é composto por vias, obras de arte que são túneis e viadutos, semáforos, placas de sinalização, sinalização horizontal, que tem aquele para, a faixa de pedestre, etc. Tá? E boa parcela do recurso das cidades, eles são investidos nesse sistema de transporte, tá certo? E que muitas vezes as despesas com o sistema de transporte ultrapassam outras despesas básicas dos centros urbanos, como sistema de abastecimento de água, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, esgoto. Então, os custos para poder rodar o sistema de transporte público muitas vezes supera esses outros serviços essenciais. Então, vamos agora para os conceitos básicos, né? O transporte, como eu já falei, é o ato de você fazer o deslocamento entre dois pontos de pessoas e mercadorias. Você pode transportar passageiros, que é o transporte de pessoas, ou pode transportar cargas, que é o transporte de produtos, tá? O transporte urbano é aquele transporte que ocorre no interior das cidades, né? Tá? E aí, no interior das cidades, esse deslocamento acontece por algum tipo de motivo, que a gente chama de motivo de viagem, tá? Quais são os motivos de viagem? Tá certo? Se for transporte de passageiros, eles podem querer ir para o trabalho, da residência para o trabalho, da residência para a escola ou para a universidade, que é para estudar. Pode querer da residência fazer compras, ir para o comércio. E pode também ir para lazer. Hoje não pode mais ir para o cinema, né? Mas querer ir para a praia, caminhar, é um tipo de lazer também, atividade física, recreação, tá? Ou para outras necessidades específicas, como ir para o médico, banco, etc. Tá? O transporte de carga dentro das cidades, ele pode ser dividido na coleta de lixo, chegada de matéria-prima à indústria, ou então, por exemplo, a construção civil, né, a obra, tá? É também um tipo de transporte de carga dentro das cidades. A parte de saída de produtos das indústrias. Também tem um que é a parte de mudança. E também a obra ela produz uma quantidade muito grande de resíduos e de entulho, né? Então, fazer a destinação, movimentar essas terras, quando vai fazer a escavação, né? A movimentação de entulhos e a parte também de mudanças, etc. Então, esses são os tipos de transporte de cargas que acontecem dentro dos centros urbanos, tá? Quais são os modos de transporte existentes dentro das cidades? Quando se trata do transporte de passageiros, esse deslocamento pode acontecer a pé, que ele é um pedestre, vai utilizar as calçadas, porque aqui em Fortaleza, né, você tem, é muito complicado, as calçadas não são padronizadas, tem alguns locais que a calçada é praticamente inexistente, e quando tem um centro comercial, né, um estabelecimento comercial, geralmente ele faz o estacionamento dele pegando a calçada, né, naquele estacionamento 45 graus, ele pega a calçada, o pedestre tem que passar por dentro da vaga. Então, aqui a gente tem uma foto aqui dos pedestres atravessando a faixa de pedestre. Pode ser feita a bicicleta, como temos aqui uma foto ilustrativa. Pode ser feito por moto ou carro particular. Pode ser feito por ônibus, como tem aqui, nós temos aqui a foto, esse ônibus laranja, que circula na cidade de Curitiba. Pode ser feito por bonde, que é essa foto do lado do ônibus, né? Hoje, no Brasil, não circula mais bonde. Nós temos VLT, tá? E temos também o metrô e o trem suburbano. Então, esses são os tipos, quais são os transportes utilizados por passageiros para fazer o deslocamento. Para transporte de carga, utiliza geralmente caminhões, caminhonetes, peruas, são as vans, o automóvel, que é aqueles veículos, estrada, saveiro, né, que é para fazer transporte de frete, a carreta rebocada por trator, e uma carroça puxada por animal. Aqui a gente tem uma carroça transportando banana, né, puxada por um burro. Isso aqui a gente vê ali mais na periferia de Fortaleza. Então, qual é a classificação dos modos de transporte? Os modos de transporte podem ser classificados de acordo com o esforço utilizado e de acordo com a sua propriedade. De acordo com o esforço utilizado, ele pode ser motorizado ou não motorizado. O motorizado é aquele que depende de uma força mecânica, como é o carro, a moto, o ônibus, o trem, o VLT e o metrô, né, e o bonde. E o não motorizado é aquele que não depende dessa força mecânica, que é o de bicicleta e a pé. De acordo com a propriedade do veículo, liberdade de uso e capacidade, você pode classificar em transporte individual, privado ou individual, que é aquele que pertence a uma pessoa e transporta geralmente apenas um passageiro, na maioria das vezes.
Transporte público coletivo de massa, a propriedade é de uma empresa e ele transporta várias pessoas ao mesmo tempo. Quem seria esse transporte público coletivo de massa? É o ônibus, é o bonde, é a van, é o trem suburbano, é o metrô e o VLT. Ou pode ser o semipúblico, que aquele pode pertencer a uma pessoa ou então a uma empresa, no limite de 6, tá? Ele é um transporte remunerado, tá certo? E ele pode carregar até 5 pessoas, que é o caso do táxi, do Uber, né? E nesse semipúblico também está encaixado o Top Bus Mais, que é a nova modalidade de transporte de Fortaleza, que é um táxi, assim, que é um Uber compartilhado, que você pode, originalmente você tem até 13 assentos, ele funciona da mesma forma que o Uber, você tem um aplicativo, baixa um celular, chama, ele vai lhe pegar ou na esquina da sua casa, ou às vezes consegue pegar até na frente e vai levar ao local, com uma tarifa, você vai ver a tarifa, já logo, o quanto é que você vai pagar ali no aplicativo. Quanto mais pessoas estiverem dividindo a viagem com você, mais barato vai ficar o deslocamento, na capacidade máxima de 13. Devido à pandemia, esse Top Bus Mais foi limitado a apenas 8 passageiros para poder seguir as regras de segurança sanitárias que hoje são exigidas. Então, um dos principais conflitos que temos como no engenheiro de transportes é que tipo de transporte nós vamos ter nas cidades de acordo com o tamanho delas, né? As pessoas, elas, lógico que é um sonho de consumo delas, ela tem um veículo, né? Não tem que andar com transporte público. Então, hoje o desafio é que a infraestrutura da cidade ela seja capaz de absorver esse volume de tráfego e também incentivar o transporte público para que essas pessoas deixem o carro em casa para poder diminuir os congestionamentos. Então, aqui é o sistema estrutural de Fortaleza, né, com os principais corredores destacados nessas linhas azuis e laranjas. É o sistema estrutural de Fortaleza. E o transporte público urbano, que é o transporte que acontece das cidades, qual a importância dele? Ele transporta várias pessoas ao mesmo tempo, por isso que ele chama que é um transporte de massa, um transporte coletivo. O transporte geralmente depende do tamanho do veículo, transporta 80, 90, 100 no caso de um veículo, de um ônibus articulado. No caso de um metrô, aí a quantidade de 300 passageiros por hora, 400 passageiros por hora, se ele for uma composição de 10 vagões, né, 500 é 1.000 passageiros por hora. E eles têm um aspecto social e democrático. Que aspectos são esses? Eles são acessíveis às pessoas de baixa renda, que não têm uma condição econômica tão favorável. É uma alternativa para as pessoas que não podem ou não querem dirigir. É uma alternativa de transporte em substituição ao veículo individual, ao automóvel ou moto. Promove uma ocupação e uso racional do solo. E dá uma certa qualidade de vida ambiental, porque ele vai diminuir a poluição por emissão de CO2, vai reduzir o tempo de viagem, congestionamentos, acidentes, etc. A redução do tempo de viagem ela só ocorre no transporte público se você der prioridade ao transporte público como engenheiro de tráfego, fazendo aquelas faixas exclusivas. Aí ele passa a reduzir o seu tempo de viagem e ficar mais próximo do tempo de viagem e deslocamento de um veículo privado. Então, aqui é uma foto muito famosa do Departamento de Trânsito de Munique, mostrando qual é o espaço urbano ocupado com 3 tipos de modo de transporte, o ônibus, a bicicleta e o carro, para transportar 60 pessoas. Isso é uma foto de 2001, tá? Que para transportar 60 pessoas, você precisa apenas de um ônibus, tá? E aí você vê a via livre, ó, não tem congestionamento nenhum. Para transportar essas mesmas 60 pessoas, precisa de 60 bicicletas. Mesmo assim, a via continua ainda livre. Agora, para transportar 60 pessoas de veículo particular, dado que cada pessoa dessa, ela usa um veículo, né? Raramente você vê carona solidária. Então, você vê essa quantidade enorme de veículos particulares e a via completamente congestionada. Tá? A Fortaleza, ela replicou essa foto do Departamento de Trânsito de Munique no ano de 2017. Ela fez essa foto ali ao lado do Shopping Del Passeio. Então, o espaço viário destinado ao transporte público, tá certo? Ele pode ser as ruas junto ao tráfego geral, pode ser em faixas exclusivas, que é uma separação parcial, como tem na Avenida Santos Dumont, Dom Luiz, Antônio Salles, Domingos Olímpio, deixa eu ver o que mais, Zé Bastos, tá? Pode ser através de canaletas
né, que é uma separação total, que é a que ocorre ali na Bezerra de Menezes, onde a gente tem também as estações de transferência, ou em vias específicas isoladas. Essa canaleta é o que vai ser colocada também na Avenida Aguanambia, porque não foram colocados ainda os blocos de concreto para fazer a separação. Então, geralmente, a operação do sistema de transporte dentro das cidades, a não ser o metrô, tá? Porque o metrô é uma coisa bem cara que não se paga, mas a operação por ônibus, ela se dá pelas empresas privadas. Por que ela se dá pelas empresas privadas? Porque a empresa privada, ela tem uma agilidade maior, ela não tem uma burocracia a ser seguida, ela não precisa licitar para comprar os veículos, para comprar combustível, para comprar pneus. Ela não precisa fazer concurso público para contratar os seus motoristas, cobradores, fiscal despachante, pessoal de manutenção, pessoal que vai trabalhar na garagem, na parte do escritório, tá? Tudo isso é feito, a operação ela é mais eficiente se for feita pela empresa privada, tá? A operação. Já o gerenciamento, planejamento e gestão, ele cabe ao poder público, porque somente o poder público ele pode gerenciar, planejar, fiscalizar e regulamentar. Então, o poder público ele regulamenta, administra, faz a programação da operação, fazendo os quadros de horário e fiscaliza se esses quadros de horário estão sendo seguidos pelas empresas de transporte público, né? Essas empresas privadas que operam no sistema. Fortaleza hoje tem 3 empresas que operam no sistema. Via Urbana, Dragão do Mar, Santa Cecília, São José, para citar apenas alguns. Então, o planejamento e gestão, ele é realizado pelo governo para que seja tratado em conjunto com o planejamento da cidade, tá? E essa falta de planejamento e gestão, ela pode ocasionar deficiências, né? Como eu já falei, vai comprometer a eficiência e a qualidade do transporte coletivo, vai prejudicar a qualidade da comunidade, porque pode ser que a empresa não coloque aquela oferta necessária para atender a demanda, e aí vai ter uma superlotação. Vai levar a competição predatória dos operadores, por exemplo, como que ocorria quando as vans circulavam em Fortaleza, nos mesmos corredores que os ônibus. Então, eles, quando via, estava chegando no ponto de parada, a van já acelerava para cortar na frente do ônibus para chegar no ponto de parada e pegar os passageiros. Isso é uma competição predatória. E provoca a desordem econômica do sistema devido a essa competição. Tá? O planejamento e gestão ele vai afetar a qualidade e eficiência do transporte público urbano, tá? E aí, essa qualidade e eficiência, se ela tiver uma eficiência boa, uma qualidade boa, ele vai ter um menor impacto sobre o meio ambiente e sobre o trânsito, porque você não vai ter tanto congestionamento. E aí, tanta emissão de CO2, tá? Vai promover também o uso racional do solo e a ocupação, e vai fixar valores justos para tarifas que a gente chama de modicidade tarifária. Então, a qualidade e eficiência, você deve olhar de uma visão ampla, tá? O sistema de transporte para promover essa qualidade e eficiência, tá? E tem que tentar considerar a satisfação de todos os entes envolvidos. Quem são os entes envolvidos, direto e indiretamente? São os usuários, os operadores de sistemas, motoristas e cobradores, fiscal, despachante, pessoal de manutenção, os empresários, né, os donos das empresas e o poder público. Então, você tem os usuários, a comunidade, que é os usuários, né, o governo, o poder público, trabalhadores do setor e os empresários do ramo. Então, tem que tentar satisfazer todos esses entes envolvidos. Tá? Então, o transporte público com qualidade e eficiência, ele tem que atender 5 requisitos. O requisito da legislação, ele tem que ser bem legislado, ele ser bem planejado, ele ter uma boa gestão, você também promover a educação e capacitação dos operadores e também fazer campanhas educacionais para os próprios usuários, para respeitar a fila, respeitar assento preferencial, né, que muitas vezes isso não ocorre. E ter uma conscientização da população para poder fazer, não quebrar, por exemplo, dia de jogo de futebol, tá? Clássico Rei, né, aqui em Fortaleza, a prefeitura antes colocava os ônibus na Arena Castelão para que os torcedores saíssem do Castelão e ir embora. Aí, como os torcedores, tá? Eles tinham brigas, né, entre si e quebravam muitos para-brisas dos ônibus, a prefeitura deixou de ofertar esse serviço e só colocava os ônibus nos terminais,
tá? Para atender ao Castelão. E mesmo assim, quando o jogo era no domingo, a média era ter uns 70 ônibus com para-brisas quebrados que não podiam circular na manhã do dia seguinte. E aí, mais lotadas as linhas ficavam. A história do transporte urbano. Certo? O transporte começou originalmente no seu deslocamento a pé ou fazendo utilizando um lombo de animal ou uma carruagem, tá? A partir no século XVII, Londres e Paris começaram a fazer os primeiros deslocamentos de carruagem sendo pagos, né? Primeiros serviços de transporte público urbano, que eram carruagens de aluguel. Tá? Ainda no século XVII, Paris e Londres também faziam esse transporte através de liteiras, né, de aluguel, que era apenas para um passageiro. Tá? E no século XVII, Paris começou a organizar o primeiro serviço regular através de carruagens, que eram puxados por cavalos, tinham 8 lugares, 5 linhas, itinerários e horários fixos. Tá? Já no século XIX, na França, surgiu o que seria considerado o primeiro ônibus da história, que é essa carruagem conduzida também por animais e que foi batizado de ônibus, tá certo? Em latim, que era para dizer para todos. Então, esse foi o primeiro ônibus da história, tá? Aí, ainda no século XIX, começou a surgir os primeiros bondes, né? Também puxados por cavalos, tá certo? Eles eram melhor do que essas carruagens, porque tinham um conforto, porque como ele andava sobre trilhos, ele tinha um conforto melhor, tinha uma maior vida útil, tá? E tinha uma velocidade um pouco também maior do que o ônibus, né? Era 7 km por hora contra 5 km por hora da carruagem, né? Que era o ônibus. E aí, com o surgimento do motor a vapor, começaram a surgir as primeiras locomotivas, né? Então, na cidade de São Francisco, começou aqueles bondes, né? Aqueles cable cars, tá? Que são os bondes que até hoje circulam em São Francisco, condução por cabos de aço, tá? Também nos Estados Unidos, também teve o surgimento do bonde com motor elétrico. E aí, esse bonde com motor elétrico, ele tinha um menor custo de operação, uma maior segurança. E aí, com o surgimento do automóvel, no final do século XIX, que o automóvel ele foi inventado por Mercedes-Benz, né, na cidade de Stuttgart, na Alemanha, que foram os primeiros, aí surgiram no início do século XX, na década de 1920, surgiu o primeiro ônibus movido a diesel. Esse ônibus até hoje tem no Museu do Automóvel em Stuttgart, na Alemanha. Então, com o surgimento do ônibus, porque ele passou a paulatinamente substituir os bondes, porque o ônibus ele tinha flexibilidade de rota, enquanto que os bondes não tinham, né? Não possuía flexibilidade de rota. Aí ficava cada vez mais o ônibus substituindo esse bonde, e, por exemplo, o bonde hoje não opera no Brasil, ele só opera em cidades praticamente europeias. E o ônibus tinha outras vantagens, ele tinha um menor custo, uma flexibilidade de rotas, como eu já falei, e uma maior confiabilidade do que o bonde. Tá? Então, com o passar do tempo e com as inovações tecnológicas, esses ônibus hoje são bastante modernos. Eles podem ter piso baixo, tem ar-condicionado, tem sistema AA, né, para o amortecimento ser AA, tem o que a gente chama de ajoelhamento, porque esse sistema de amortecimento AA, que o ônibus, quando chega num ponto de parada, que a calçada está mais baixa do que a entrada dele quando ele é piso baixo, ele simplesmente abaixa com essa suspensão AA, e ele fica da altura da calçada para a pessoa entrar dentro do ônibus. Tem o sistema de bilhetagem eletrônica, tem a parte do monitoramento por GPS, então tem várias inovações tecnológicas para poder chegar nos ônibus atuais. Tá? Então, atualmente, 90% do transporte público urbano ele é realizado pelo ônibus, tá? Porque o metrô é muito caro. Aí depois surgiram os ônibus elétricos, que eram os trólebus, né? Tá certo? Tinha algumas desvantagens, rigidez de rota, custo de operação superior ao ônibus, menor confiabilidade, porque utilizava a rede elétrica, quando dava pão na rede elétrica ele não funcionava, tá? E com a massificação do uso do automóvel, esses trólebus também deixaram de operar. Então, aqui a gente tem um gráfico, a distribuição modal do transporte público nos Estados Unidos, tá? Desde a década desde 1910 até 1980. O ônibus surgiu em 1920, então a gente nota o crescimento dele.
Antes do surgimento do ônibus, nós tínhamos o bonde. Com o surgimento do ônibus, o bonde foi diminuindo. O trem continuou sendo constante, né, a utilização dele. E o trólebus surgiu na década de 30, mas aí deu um boom na década de 50 e depois ele praticamente desapareceu na década de 80. Então, o trem suburbano e o metrô, eles surgiram quando? Né? Surgiram na segunda metade do século XIX, com a invenção do motor a vapor, e atendia as pessoas para levar as pessoas do subúrbio ao centro, tá? Eram inicialmente puxadas por locomotivas a vapor, depois as locomotivas se tornaram elétricas e também hoje elas são elétricas e a diesel, tá? O metrô surgiu também no século XIX. As duas primeiras cidades que implantaram o metrô foi Londres e Nova York, com o objetivo de diminuir o congestionamento na região central da cidade, tá? E teve um grande crescimento desse metrô a partir dos anos de 1930. Tá? A bicicleta foi inventada em 1930, baixíssimo custo, em total flexibilidade para transporte porta a porta, e a bicicleta ela é muito popular em vários países da Europa, como Holanda, Suécia, tá certo? Holanda, Suécia, Noruega, Finlândia, Cuba, Índia e China. Então, também tem o transporte aquático dentro das cidades, as balsas, como exemplo, a balsa que liga a barca que liga Rio-Niterói, tá? Se você tem balsas, ferryboats e barcos, tem transporte aquaviário também. E o aparecimento do carro surgiu no final do século XIX, teve a intensificação do uso, né? Devido à redução do preço devido ao aumento da produção, redução de IPI, por exemplo, de impostos, total flexibilidade de uso no tempo e no espaço, por isso que ele é tão desejado, confere status, tá? a propriedade de um veículo particular e ele possibilita o transporte porta a porta. Tem conforto também e o status, como eu falei, conferido pela posse. Então, aqui é as fotos dos primeiros veículos surgidos no final do século XIX, tá? E com o surgimento do veículo privado, o transporte público ele entrou em decréscimo, tá? Porque, como é por causa desse transporte de porta a porta, o tempo de viagem se tornou menor, né? E as pessoas querem conforto e status por causa do veículo privado. Isso aqui é um gráfico para os Estados Unidos, tá? E aqui mostra uma foto, para encerrar essa parte do histórico, do centro de Manhattan na década de 30, já bastante congestionada, tá? Que não difere muito dos anos de 2020, né? Também muito congestionado, tá? Então, quais são os modos de transporte urbano existentes, tá? Dentro das cidades. Nós temos a gente classificou, né, esse modo de transporte de segundo o esforço utilizado, com motorizado e não motorizado, e segundo a propriedade do veículo. Aqui nós vamos se ater não transporte privado individual, mas sim ao transporte público, coletivo ou de massa. Tá? Então, os principais modos de transporte coletivos ou de massa dentro das cidades são os ônibus, bonde, metrô, pré-metrô, que é o veículo leve sobre trilhos, e os trens urbanos. Eu coloco outras modalidades, porque às vezes tem monotrilhos, tá? Barcas, né, como tem em Rio-Niterói, mas a gente vai se concentrar nesses 5 aqui descritos. Então, vamos começar pelo ônibus, tá? O ônibus é o modelo mais popular, 90% dos deslocamentos das cidades com transporte coletivo de massa utilizam o ônibus, porque ele tem uma maior flexibilidade de deslocamento, permite operações simples, tá? Tem o menor investimento inicial, porque a empresa precisa comprar o veículo, né? Se bem que ela tem que montar a garagem, contratar os operadores, colocar sistema de bilhetagem, monitoramento por GPS, então não é um investimento inicial tão menor, né? Tão pequeno. Para cada tipo de via, né? Cada tipo de pavimento, você tem uma dimensão para um ônibus mais adequada, de acordo com a geometria das vias, tá? Então, os ônibus podem ter uma largura variando de 2,40 metros até 2,60. O comprimento, ele varia para ônibus convencionais, que é aquele de 3 portas, de 10 a 12 metros. Articulados, que tem aquele da sanfona do meio, 18 metros. Biarticulados, que tem 2 sanfonas, são 24 metros. E o micro-ônibus de 6,5 a 8,5 metros. Ele pode chegar até 10, sendo micrão. Então, aqui a gente tem fotos, ó, da Índia. Olha o caos. E aqui é um ônibus em Fortaleza às 7 horas da manhã, bem lotado. Aqui ainda antes da pandemia, né? Que é sem máscara. Então, um dos problemas da engenharia, a gente como engenheiro de transporte, é tentar minimizar esse problema da superlotação.
Então, o ônibus, tá? Com a capacidade dele, ele vai ter uma quantidade de passageiros sentados, como a gente vê aqui à direita, e quantidade de passageiros em pé. Essa quantidade de passageiros em pé vai depender do área de circulação livre, tá? E aí, você pegar a área de circulação livre e multiplicar pelo número máximo de passageiros por metro quadrado considerado, tá? O número máximo de passageiros em pé por metro quadrado, em países desenvolvidos, tá? Aliás, em países em desenvolvimento é 7 passageiros por metro, até 7 passageiros por metro quadrado, e em países desenvolvidos no máximo 5. Em Fortaleza, adotamos 6 passageiros por metro quadrado. Então, dependendo da área do passageiro sentado com esse passageiro em pé, um micro-ônibus tem uma capacidade de 25 a 50 passageiros, mas só que 40 ele já está lotado. Convencional, 3 pods, 70 a 105, só que 95 ele está extremamente lotado. Articulado, 180 passageiros e biarticulado até 240. Então, a capacidade do ônibus pode variar de 5.000 a 15.000 passageiros por hora, dependendo do tipo de operação. E o ideal é que ele esteja com a taxa de ocupação mais próximo de 100%, tá? Mas a gente diz que está entre 70% e 100%, vai estar com uma boa taxa de ocupação. Aqui a gente tem umas fotos aqui do micro-ônibus, já considerado como transporte escolar. Aqui é a foto de um ônibus convencional. Em Fortaleza tem aquela terceira porta aqui no meio, que é para uso somente nos terminais. Aqui é a foto do veículo articulado, que também aqui em Fortaleza nós temos a frota de veículo articulado. E nós temos aí aqui em Curitiba o biarticulado. Fortaleza, um contrato de licitação que ocorreu em 2012, contrato de concessão, na licitação que ocorreu do sistema, que vale por 30 anos, né, vai até 2042, estava previsto a colocação desses ônibus articulados. Hoje eu não sei como é que está a questão da compra. E aqui a gente tem a van, tá? Então, na nossa segunda aula, tá bom? Na aula 2 sobre transporte urbano, nós vamos dar continuidade falando sobre o metrô, o pré-metrô, o trem suburbano, falando sobre a classificação das linhas de ônibus, a eficiência socioeconômica e a parte teórica de dimensionamento de frota.